Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, capítulo 28. O Yoga da Criatura Superior. 15.1. O Senhor abençoado disse: Ele, os sábios, falam da árvore Ashvata, imperecível, que tem as raízes em cima e os galhos embaixo. Suas folhas são os hinos védicos. Quem entende essa árvore da vida entende também o significado dos Vedas. Essa árvore, considerada mítica, é o corpo humano. Seu tronco é a espinha. Suas raízes em cima são os raios de energia que emanam do corpo e do cérebro, como também os alimentam por meio do Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, localizado no alto da cabeça. Os galhos embaixo representam a complexidade do sistema nervoso. Os hinos védicos são as vibrações do conhecimento dos sentidos, transmitidas desses ao cérebro ao longo do sistema nervoso. Assim como a seiva de uma árvore nutre todas as suas partes, inclusive as folhas, assim a força vital que flui para fora, a partir da espinha, passando dos nervos para os sentidos, aviva suas folhas, entre aspas, tremulantes, que reagem às vibrações da visão, audição, olfato, paladar e tato. A alma, conforme já explicamos, está instalada em 3 corpos. O causal, mais sutil, é o primeiro. O astral vem em seguida, revestido pelo mais superficial, o físico. Por que se diz que o corpo é imperecível? Porque suas origens remontam a Brahman, o Espírito Supremo, seu protótipo acha em seu Prakriti, a natureza. O corpo físico morre, mas os desejos conscientes que presidiram a sua formação refazem-no repetidas vezes. Também o corpo astral, quando esse mundo se torna a morada de alguém, é absorvido periodicamente pelo corpo causal e volta a manifestar-se devido a desejos conscientes de gozo astral, ainda que o corpo causal mergulhe no infinito. O princípio criador por trás da manifestação dos 3 corpos permanece. A árvore da vida humana é imperecível. Não bastasse o fato de manifestar esse princípio criador eterno, porque o corpo do homem é o único entre as formas animais a ter um sistema nervoso, uma espinha e um cérebro suficientemente refinados para capacitá-lo a perceber Brahman. O uso metafórico que Krishna faz da árvore Ashtava deve-se ao fato de ela, pipul ou figueira, exibir uma enorme riqueza de folhas. As folhas da árvore da vida humana também são abundantes. As multiformes vibrações do envolvimento sensorial, sons, cores, sabores, cheiros e sensações táteis, de que o homem dispõe graças à sua maior capacidade com relação aos animais inferiores de gozar e apreciar. Os animais inferiores contentam-se com uns poucos prazeres sensoriais, já o apetite do homem por eles é inesgotável. Assim, mesmo as folhas dessa árvore imperecível são grandes e numerosas, porquanto o deleite que delas tiram os homens nunca cessa. Os cabelos humanos são uma condensação de raios de energia astral que rodeiam o cérebro. Os yogis costumam deixar os seus crescer à vontade, para que mais energia flua do cosmos para o cérebro. 15.2. Seus galhos estendem-se para baixo e para cima, alimentados pelos gunas. Seus botões são objetos dos sentidos. Pequeninas raízes também se entranham no mundo dos homens, impelindo-os à ação. A metáfora da árvore é belíssima, mas aqui se torna problemática, porque nos pede para visualizar os galhos estendendo-se não apenas para baixo, mas também para cima, com as raízes descendo tanto quanto subindo. A mente pede visualizações para simplificar e esclarecer. Aqui, a visualização é complicada e um pouco confusa. Não há, porém, metáfora perfeita. A imagem do oceano e suas vagas apresenta a desvantagem de que estas, inflando o ego e a qualidade de tamas, projetando-se de sua fonte no oceano, ao passo que, em verdade, para volver a nossa fonte no espírito e alimentar Sattva Guna, nossa consciência precisa subir e não descer. O movimento descendente na espinha agrava a negatividade. Outro problema quase trivial demais para mencionar é que, ao regar a semente da espiritualidade com a fé, a água flui para cima
A água flui para baixo e não para cima, enquanto regar nossa consciência com a fé exige um fluxo ascendente de energia. Já o problema com a evolução espiritual é que na realidade não progredimos, simplesmente nos tornamos completos em nós mesmos. Poderíamos esmiuçar mais essa questão, mas com que fim? Aceitemos a metáfora pelo que ela é. É um par de muletas mental. Nenhuma imagem ficará de pé por si mesma, após cuidadoso escrutínio. Atentemos, pois, antes para a função das raízes dos galhos da árvore, que para sua posição em cima ou embaixo. Os galhos indicam as extensões da consciência como expressões das gunas. Alguns recuam, sobem, na direção das raízes. Outros crescem para os lados e outros pendem para o solo, mas afastam-se das raízes, que recebem nutrição do alto. As folhas nascem dos botões, depois dilatam para assumir sua forma característica. Como botões simbolizam os objetos sensoriais da visão, audição, olfato, paladar e tato. Como folhas, permitem o gozo pleno e variegado desses objetos. As raízes que extraem sua energia principal do cosmo alimentam-se também da reação da consciência aos gostos e aversões deste mundo. As raízes secundárias preservam a vida para a recriação e perpetuação da árvore da humanidade. 15.3,4 A verdadeira natureza dessa árvore, seu começo, seu fim, sua continuidade, escapa ao entendimento dos homens comuns. O sábio, depois de cortá-la pela raiz com o machado do desapego, pensa: busco refúgio unicamente na essência primeva de Purusha, de onde provém toda a criação, não à sombra de uma árvore qualquer. Ele anseia pelo objetivo supremo, de onde não precisará retornar. O homem sábio vê na consciência cósmica o começo, a continuidade e o fim da árvore da vida eterna. 15.5 Atingem o objetivo eterno aqueles que não cobiçam honrarias humanas, que depois de romper os laços do apego, ficaram livres da vaidade e não se deixam mais impressionar por pares de opostos como prazer e sofrimento, tendo já se estabelecido firmemente no eu interior. 15.6 Onde não brilham nem o sol, nem a lua, nem a chama do fogo, erguem-se a minha morada. Os que lá chegam ultrapassaram o nascimento e a morte. O sol, no corpo, representa a luz do olho espiritual, ou então o Sahasrara, o lótus de 1000 raios, situado no alto da cabeça. A lua é o reflexo dessa luz no ego, o Adya Chakra, a medula oblonga, e simboliza, portanto, o próprio ego humano. A consciência egóica está, na verdade, centrada na medula. O fogo é a energia vital no corpo, que arde como autocontrole no Manipura Chakra ou centro lombar. Ao encontrar Deus, o homem passa além dessas diferenciações da consciência e mergulha na unidade absoluta. 15.7 Uma parte eterna de mim, manifestando-se como alma vivente no mundo da humanidade, atrai para si os 6 sentidos, inclusive a mente, que estão todos em Prakriti. 15.8 Quando o Senhor da Diva, a alma individualizada, escolhe um corpo, insufla-lhe a mente e os sentidos. Ao deixar esse corpo, leva os sentidos e a mente consigo, dispersando-se como o perfume das flores carregado pelo vento. Assim, a diva, possuindo ainda um corpo astral, leva consigo a capacidade de percepção sensorial e sua individualidade. 15.9 Conserva, pois, e utiliza os sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato. 15.10 Sua partida do corpo, como sua chegada, nunca é percebida pelo ignorante, que só vê o efeito de sua presença, o próprio corpo. Apenas o olho da sabedoria o percebe tal qual é. 15.11 Os yogis que lutam pela libertação observam sua realidade em si mesmos, mas aqueles que, mesmo lutando, não purificaram o coração e não têm disciplina, nunca o veem. 15.12 A luz do sol que ilumina o mundo, a da lua e o fogo, fica sabendo que sua radiância provém unicamente de mim. 15.13 Permeando o mundo com minha refulgência, amparo todos os seres, por intermédio da lua úmida, alimento todas as plantas. O sol fornece energia ao mundo. A lua, seu reflexo, representa a seiva, o sangue e outros líquidos vitais em todas as criaturas,
permitindo que a energia flua através da matéria. 15.14 Sou a chama da vida em todas as criaturas vivas. Só eu me manifesto como prana e apana. Só eu dirijo o seu alimento. 15.15 De mim, presente no coração de todos os seres, brota a memória e o conhecimento, como também sua perda. Sou nos Vedas a meta do saber. Também sou seu autor e aquele que os conhece. 15.16 Dois seres, Purushas, existem no cosmo, o destrutível e o indestrutível. As criaturas são o destrutível. O Kutashta Chaitanya é o indestrutível. Essa estrofe alude a Prakriti manifestada em todas as criaturas e a Kutashta Chaitanya, a consciência não vibrátil no seio de toda manifestação que dá forma ao universo e não pode ser destruída, pois permanece inalterada quando todas as criaturas são reabsorvidas pelo Espírito. 15.17 Mas também existe o Eu Supremo, que permeando os três mundos, os planos causal, astral e físico, é o seu preservador. 15.18 Eu, o Senhor Supremo, estou além do perecível, Prakriti, e acima do imperecível, Kutashta, Chaitanya. Por isso, nos três mundos e no Veda, que reflete a percepção intuitiva perfeita, sou proclamado Purushottama, o Ser Absoluto. 15.19 Aquele que, livre da ilusão, me conhece como o Espírito Supremo, conhece tudo que possa ser conhecido, ó descendente de Bharata Arjuna. Ele me referencia com todo o seu ser. 15.20 Eis, pois, que te ensinei a mais profunda das sabedorias, ó Imaculado. Quem a compreende se torna um mestre, pois cumpriu todos os seus deveres, ainda que continue a agir escrupulosamente neste mundo. Aqui termina o 15º capítulo intitulado O Yoga do Criatura Superior, dos Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita. O diálogo em que Sri Krishna e Arjuna debatem sobre o yoga e a ciência da realização em Deus.